8h19 da noite, o pronto-socorro de St. Reed explodiu em caos quando os paramédicos entraram às pressas com um Navy SEAL ferido semiconsciente, sangrando através de uma camisa tática rasgada. Os médicos avançaram gritando ordens, mas o SEAL de repente despertou por completo. Selvagem, aterrorizado, recusando qualquer toque. "Não encosta em mim", ele rugiu chutando os monitores. Até a segurança congelou. Aquilo não era pânico. Era modo de combate. Uma enfermeira novata deu um passo à frente pequena, de voz suave, ignorada por todos. O tipo de profissional sobre a qual os internos faziam piada pelas costas. Ela não deveria ter chegado tão perto dele. Mas chegou, e quando sussurrou 6 sílabas quietas que apenas 3 homens na Terra conheciam, o SEAL parou. Toda a raiva drenou de seu rosto. Ele se deitou lentamente de volta na maca e sussurrou tremendo: "Senhora, é realmente você." E em um único instante, todo o pronto-socorro descobriu que a enfermeira novata que haviam desprezado era a única razão pela qual a unidade dele tinha voltado viva para casa. Antes de continuarmos, deixe um comentário dizendo de onde está assistindo e aperte em inscrever-se. Isso realmente mantém estas histórias vivas. Obrigado. Agora vamos voltar a St. Reed. 8h19 da noite não deveria ser caos. Não deveria ser sangue e equipamento rasgado ou o som que um homem faz quando a dor encontra a memória da pior forma possível. Mas naquela noite, as portas automáticas se abriram com força enquanto paramédicos gritavam sobre uma maca pingando de vermelho. Um Navy SEAL, identificado apenas pelo discreto emblema do tridente ainda preso à camisa tática destruída, arfava contra a máscara de oxigênio meio consciente, meio pronto para lutar outra guerra. Entrada de tiro no ombro, saída no flanco, pressão instável, risco cardíaco. Os paramédicos despejaram códigos estatísticas e uma linguagem que civis mal entendiam, mas os médicos não ouviam. Eles viam o uniforme, as cicatrizes, as tatuagens de combate, e de repente todos os residentes queriam ser o herói. Prendam. Com ou sem preparo, ele precisa da ala de trauma. Movam. Alguém ceda a ele. O SEAL despertou com força. Não confuso, não drogado, treinado. Ele empurrou o oxigênio e rugiu com uma força que fez as paredes estéreis tremerem. "Não encosta em mim." Monitores caíram no chão. Um suporte de soro bateu no azulejo. O segurança, ainda segurando seu sanduíche do meio do turno, correu. "Esse homem é perigoso", sibilou um médico. "Nenhum soldado acorda assim, a menos que esteja queimado por memórias." Eles o cercaram, jalecos brancos, luvas de látex, arrogância. Mas o SEAL não estava vendo eles. Estava vendo algo em chamas distante, enterrado, areia, visão noturna, um código de rádio sussurrado por estática. Ele chutou as tiras de compressão, dentes cerrados tão forte que uma veia pulsou em seu pescoço. Sem contenção, ordenou a segurança: "Ele está em psicose de combate. Recuem!" E por um momento todos recuaram. Os residentes murmuravam. Outro veterano com trauma. "Chamem a psiquiatria." Treinado como cão selvagem, típico militar. Eles achavam que estavam falando baixo. Ele ouviu cada palavra. Então o ambiente mudou. Uma enfermeira que ninguém notou entrou. Não era cirurgiã, não era chefia, não tinha medalhas. Um crachá de novata, cabelo loiro preso num coque simples. Rosto suave, voz suave, presença suave. O tipo que o pronto-socorro mastigava e cuspia. Lena Ward, carregando nada mais ameaçador do que uma bandeja de medicamentos para a dor. Ela não hesitou, não reagiu, nem pareceu impressionada pelo furacão de médicos discutindo protocolos. Apenas entrou no olho da tempestade. Ward saía daí. "Você não tem autorização para trauma combativo. Isso não é um caso de estudante." Ela não olhou para nenhum deles. Olhou para ele. O peito do SEAL arfava. O suor riscava seu rosto como tinta de guerra. Sua mão se movia para onde uma arma costumava estar. Lena não recuou. Ela sussurrou 6 sílabas, quietas, precisas, mortalmente exatas.
uma impressão linguística ligada a uma única unidade classificada. E todos os médicos, enfermeiros e seguranças pararam não porque entenderam as palavras, mas porque ele entendeu. O Seal parou. Seus dedos relaxaram. Seus ombros caíram. O brilho de combate em seus olhos se quebrou. Lentamente, quase impossivelmente, ele se deitou de volta na maca queixo, tremendo, olhos presos nos dela. Doutora Ward. Ele respirou. O nome quebrou o ar entre eles. Você é realmente você. Sussurros explodiram como uma barragem rompida. Doutora Ward, ela não é só uma enfermeira. O que está acontecendo? Lena sentiu o calor subir pelo pescoço. Não vergonha, reconhecimento, memória, indesejada, desenterrada. O Seal tocou seu pulso, não com força, com gratidão. Você nos salvou, ele sussurrou, voz agora trêmula. Não da dor, mas por reverência. Os médicos trocaram olhares. O que acabamos de ver. A segurança parecia envergonhada por segurar tasers e algemas diante de um homem que acabara de saudar uma enfermeira com os olhos. Lena engoliu em seco. Sua voz, quando saiu, mal ultrapassou um sussurro. Não faça isso. Não aqui. Mas ele fez mesmo assim. Endireitou as costas, ignorando o sangue escorrendo pelo flanco, e a saudou de qualquer maneira. Não era formalidade militar, era reconhecimento, dívida, história pesada demais para ser dita em voz alta. Os residentes o encararam como se o chão tivesse se aberto. Alguém murmurou. Ele acabou de saudar uma enfermeira, mas ele não tinha terminado. Sua mão caiu tremendo. Não por causa do ferimento, mas da memória. Senhora, ele sussurrou, olhos brilhando. Quem mais conseguiu sair? A pergunta pairou no ar como fumaça. Lena não respondeu. Não podia. Seu coração bateu uma vez duro. Nomes perdidos em rádios quebrados apagados das listas oficiais. 3 corpos que ela não conseguiu salvar. A sala não fazia ideia do que tinha acabado de entrar. Achavam que aquilo era um caso de trauma. Não era. Era uma ressurreição. Atrás dela, o doutor Reeves, a espinha arrogante do pronto-socorro, bufou alto o suficiente para todos ouvirem. Esse drama é desnecessário, sargento. Você está em choque. Enfermeira Ward, afaste-se. Mas o Seal virou-se para ele, gelo substituindo lágrimas. Se o senhor tocar em mim antes que ela autorize, ele arquejou, eu saio daqui sangrando. Reeves empalideceu, porque aquilo não era uma ameaça, era uma certeza militar. Lena não recuou, não se vangloriou, não corrigiu ninguém. Apenas disse, deixe-me ver o ferimento. Até Reeves ficou em silêncio. Ela retirou a gaze encharcada e ao olhar toda a cor sumiu de seu rosto. Não era o machucado em si. Era como tinha sido feito, a localização, o ângulo. Ela reconheceu a assinatura, a tática da unidade, o estilo da emboscada. Apenas um grupo fazia aquilo. Apenas uma missão a classificava. Apenas um arquivo havia sido apagado. Ela sussurrou quase inaudível. Não. De novo não. Os olhos do Seal se arregalaram. Você se lembra? Ele disse, não perguntando, mas constatando. Ela assentiu. Uma vez. Não a novata, não a treinanda, não a menina doce dos turnos noturnos. Fantasma de uma médica de guerra que nunca deveria ter sobrevivido. O caos da sala diminuiu. Sem bips de monitores, sem cirurgiões latindo ordens, sem fricção de aventais, apenas a verdade finalmente desmascarada. O Seal inclinou-se, voz rachando. Lena! Quem mais sobreviveu? Ela abriu a boca, o passado pressionando contra suas costelas como estilhaços. Mas antes que pudesse responder, o Seal ferido arqueou o corpo de repente, arfando forte. Os monitores dispararam, o sangue acelerou, alarmes soaram, e o pronto-socorro voltou à vida num estalo. Sinais vitais despencando. Código trauma. Tragam a equipe respiratória. Agora Lena agarrou gás e pressão, avaliação, tudo ao mesmo tempo.
memória muscular de uma vida que ela enterrou. Mas enquanto estabilizava o pulso dele, mãos firmes, olhos nos dele, ela sabia exatamente quais seriam as próximas palavras. Palavras que jamais queria ouvir novamente. Reeves as gritou. Ele está perdendo pressão. Se não abrirmos a artéria do ombro, ele vai perder o braço. E todos olharam para ela como se de repente lembrassem. Ela era a única em quem ele confiava para salvá-lo. O Seal fixou nela seu olhar desvanecendo, sussurrando entre a dor senhora. Por favor, não deixe que eles tirem meu braço. O Seal estava deitado sem tiras, sem contenção, apenas respirando com dificuldade, olhos presos na única pessoa que podia impedi-lo de entrar em colapso de novo. Lena Ward. Ela estava ao lado dele, mãos entrelaçadas diante do corpo, postura silenciosa o suficiente para desaparecer firme o suficiente para manter toda a sala no lugar. Ninguém ousou falar. Não depois do que tinham acabado de testemunhar. Um homem treinado para suportar interrogatório, captura desidratação, fome, perda de sangue, reduzido ao caos pelo toque de cirurgiões altamente pagos, mas acalmado por 6 sílabas sussurradas por uma enfermeira que eles mal notavam. O Dr. Harper pigarreou primeiro, som curto, constrangido, ainda tentando manter a autoridade. Seja qual for o código que a senhora usou. Enfermeira Ward, ele murmurou. Isso não muda o fato de que ele precisa de liberação cirúrgica. Ele tem trauma balístico. Interno não balístico, disse Lena suavemente, fazendo todas as cabeças virarem. Ele foi atingido por estilhaços de morteiro, fragmentação, não um projétil direto. É por isso que o padrão de sangramento é lateral não profundo. Harper piscou. Desculpe, mas como você saberia disso? Ela não respondeu. Não precisava porque o Seal respondeu. Em Mossul ele arrastou a voz crua, mas orgulhosa. A doutora Ward foi quem remendou metade da unidade depois que fomos atingidos na torre de comunicações. Ela não precisou de exames naquela época também. Ela lia ferimentos como alguns generais leem mapas. A palavra doutora atingiu a sala como um soco. Não enfermeira, não novata, não estagiária, não a menina quieta. Doutora. Harper recuou a incerteza dobrando sua postura. Mas Lena não se ergueu. Não demonstrou satisfação, não exibiu orgulho. Apenas ajustou o soro do Seal com precisão suave e treinada. Seus sinais vitais estão estabilizando ela, murmurou. O maxilar dele tensionou. Meus sinais estabilizam quando você manda igual antes. Os monitores apitavam constante atrás dele. Não perfeito, mas obediente. Ela assentiu uma vez e virou-se para sair para voltar ao fundo da sala como sempre fazia. Mas o Seal a alcançou de repente dedos, envolvendo seu pulso não com força, mas com reconhecimento. Não vá embora desta vez. A sala ficou imóvel. A respiração de Lena travou não por medo, mas por memória. Velha areia nos pulmões, velho chiado de rádio nos ouvidos. O batimento cardíaco de uma médica de campo contra o chão de terra, enquanto os helicópteros circulavam acima sem lugar para pousar. O Dr. Harper tentou intervir novamente. Olhe, seja qual for a história de campo que vocês dois compartilham, ainda precisamos. Não interrompeu o Seal, uma chama voltando à sua voz. Vocês precisam dela. Ela não precisa de vocês. Arfadas se espalharam pela sala. Ninguém fala assim com o chefe de trauma. Mas ele não estava falando como paciente. Estava falando como um homem que viu Lena Ward se jogar sobre um camarada sangrando enquanto a artilharia caía tão perto que fazia o chão tremer sob seus joelhos. Lena soltou gentilmente o pulso de sua mão. Estou aqui. Só não faço mais postos de comando. Você nunca fez, ele disse baixinho. Você só nos manteve vivos quando o comando esqueceu que existíamos. Isso silenciou até Harper. Um residente jovem sussurrou perto do carrinho de suprimentos. Ela não é realmente uma novata, né? Lena forçou um sorriso fino. Eu deixei aquele mundo para trás. Deixei ele para trás.
Os olhos do Seal suavizaram não com pena, mas com o tipo de respeito que homens esculpem em pedras memoriais. Ele morreu como herói, Lena. Seu parceiro não caiu porque você falhou. Pare, ela sussurrou. E pela primeira vez, Harper, os residentes e até a segurança perceberam que aquela não era uma história polida para chamar atenção. Era uma ferida mais profunda que a que estava na maca. O Seal se recostou dor, atravessando sua voz. Eu achei que as informações estavam erradas quando disseram que todos os médicos tinham sido mortos naquela noite. Eu rezei para que estivessem erradas, e estavam. Lena deu um passo para trás sem responder, porque se falasse cada tijolo que ela colocou entre o passado e o próprio pulso, poderia desmoronar. Harper, sentindo o controle escapar novamente, pigarreou. Precisamos de imagem agora. E eu preciso saber exatamente o que aquele código significa. Significa que ela é a razão de eu não ser apenas um nome em um muro, disse o Seal. Significa que quando o comboio de apoio estava 22 milhas fora da rota e as comunicações caíram, e o comando sabia que seríamos cercados, a pessoa que arrastou 6 de nós por destroços e fogo cruzado não era um Seal, não era um capitão. Os olhos dele se voltaram para Lena. Era essa nossa médica fantasma, sem autorização de extração e sem janela de evacuação. Ela ficou quando até Deus virou as costas. Ninguém se moveu. Até os ventiladores pareceram pausar em reverência. Harper engoliu seco. E o parceiro dela? O Seal respondeu porque ela não conseguia. Ele a protegeu quando abriram fogo sobre nosso ponto de evacuação. Ele a empurrou para trás da última parede que ainda estava de pé. Lena olhou para o chão maxilar rígido, o cabelo dourado caindo para frente como uma cortina. Harper pareceu devastado subitamente, como se a equação entre arrogância e humildade tivesse se equilibrado violentamente dentro dele. Eu não sabia. Você não deveria saber, sussurrou Lena, finalmente levantando o olhar. É por isso que fui embora. É por isso que não corrijo ninguém quando me chamam de novata. Sua voz não quebrou, mas a sala sim. O Seal estendeu a mão novamente, desta vez com cuidado, pedindo permissão sem palavras. Se eles sobreviveram aquela noite, disse baixinho. Eles sobreviveram por sua causa. Ela balançou a cabeça. Não. Eles morreram porque eu não consegui impedir tudo. Você impediu o suficiente para que alguns de nós voltássemos para casa. Não reescreva o campo de batalha. O monitor cardíaco apitava em ritmo mais suave, agora não de crise, mas de verdade se assentando. Harper soltou o ar lentamente. Eu gostaria que você auxiliasse na reconstrução dele. Não como enfermeira, como o título que você ganhou lá. Lena piscou. Títulos, patentes, insígnias, braçadeiras, todas as coisas que ela guardou numa caixa debaixo da cama anos atrás. Ela não assentiu, não sorriu. Apenas sussurrou. Vou fazer o que sempre fiz. Vou mantê-lo vivo. E finalmente, Harper deu um passo para o lado, monitorando, não liderando, porque a liderança tinha acabado de mudar de mãos. Lena voltou-se para o Seal, afastando o cabelo úmido de sua testa, como alguém que já fizera isso em um chão de combate, enquanto morteiros explodiam perto demais. Você está estável, ela murmurou. Você está seguro. Ele assentiu, mas sua mão ainda segurava a dela de leve apenas o suficiente para dizer: não desapareça de novo. Ela ficou até que a respiração dele estabilizasse, até que os monitores respirassem com ele. Ficou até que o corredor de trauma lembrasse como se mover sem medo. Só então ela recuou, e quando alcançou a porta, todo o pronto-socorro a olhou. Não com choque, agora não com confusão, mas com reverência. Nada de novata, nada de enfermeira ignorada, nada de menina tímida do fundo da sala. Apenas Lena Ward, a médica que não morreu, a médica que viveu. A médica que carregou fantasmas para que outros não precisassem carregar. Ela parou no limiar. Harper foi o primeiro a sussurrar voz baixa. Nós te julgamos sem conhecer sua guerra. Lena não se virou, apenas disse:
Nunca julgue um uniforme ou o silêncio que o acompanha. Se você acredita que heróis silenciosos merecem ser vistos, deixe um comentário. Nunca julgue. A sala mergulhou em um silêncio reverente depois da revelação do código. Mas nada naquilo parecia calmo dentro de Lena Ward. Ela ficou parada perto do pé da cama, braços rígidos ao lado do corpo, as unhas pressionando as palmas para manter o próprio pulso sob controle. O capitão dos Navy SEALs, Eli Sharp, duro de batalha, sangue seco, meio consciente há poucos minutos, agora a olhava com o tipo de reconhecimento que as pessoas só mostram quando veem um fantasma. Exceto que o fantasma era ela. A respiração de Eli havia estabilizado, mas seus olhos não deixavam o rosto dela. Disseram que você não tinha saído de lá, ele murmurou. Tão baixo que os cirurgiões não ouviram por causa dos bips das máquinas. Disseram que ninguém saiu. Lena segurou o prontuário um pouco mais forte, maxilar travado, garganta ardendo, com respostas que ela não devia a ninguém. Não ali não naquela noite. Não em um pronto-socorro iluminado demais, com internos olhando para ela, como se tivessem visto o chão abrir. Do outro lado da sala, o Dr. Ellison pigarreou. Alto, defensivo, abalado. Capitão Sharp, precisamos continuar avaliando sua resposta neurológica. Enfermeira Ward, afaste-se. Eli nem piscou para ele. Ela fica. Não foi um rosnado. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Uma ordem a qual Ellison não estava acostumado, especialmente vinda de alguém deitado em uma maca. Lena não se aproximou, mas também não recuou. Ellison tentou de novo. Senhor, ela não tem autorização para... Ela é minha médica. Eli cortou voz grave absoluta, carimbada em sangue, areia e tinta classificada. Se sua equipe quer que eu permaneça consciente, ela fica nesta sala. O monitor cardíaco marcou ritmo constante enquanto a energia do pronto-socorro mudava outra vez. Menos pânico, mais curiosidade, admiração, talvez até culpa. Os residentes começaram a sussurrar entre si, os mesmos que haviam rido quando Lena tropeçou no carrinho de suprimentos na semana passada, os mesmos que a chamavam de ratinha quieta, porque ela não gritava ordens como os outros. Agora, eles não conseguiam nem olhar diretamente para ela. Lena não queria a admiração deles. Não queria as desculpas deles. Queria apenas respirar, sem que a poeira invisível do deserto esmagasse suas costelas. Eli a observava, a cabeça levemente inclinada, respiração curta. Você está tremendo, ele disse baixinho. Ela não estava, pelo menos não visivelmente, mas ele viu mesmo assim. Ele sempre viu mais do que dizia. Sempre enxergou através do barulho das patentes, das insígnias além do posto. Eu só preciso atualizar seu prontuário, ela disse, voz firme. Você está desviando ele? Respondeu com a mesma firmeza. A sala desapareceu. Por um instante, Lena não estava cercada de desinfetante e ordens cortadas. Estava de volta ao corredor de calcário destruído, a noite ardendo, gosto de cobre na boca, mãos travando, enquanto segurava a pressão sobre o ferimento torácico dele, rezando para que o comando não estivesse errado sobre o horário da extração. Então, a voz dele a puxou de volta. O que aconteceu com o resto da nossa equipe, Lena? Aquele nome, não enfermeira, Ward, não senhora, não ma'am. Lena. O jeito que apenas 3 pessoas em toda a sua vida disseram. 2 delas já não estavam mais vivas. Ela olhou para o prontuário. Não para ele, não para ninguém. Não vamos falar sobre isso aqui. Eli expirou devagar. Mesmo ferido, entendeu o tom. Um corredor de hospital não era lugar para desenterrar soldados mortos. Do outro lado, o Dr. Myers, jovem, convencido, sempre atrás de publicações, abriu a boca. Isso é ridículo. Eu não me importo com quem ela costurou no exterior. Você está ferido, está em choque, está confundindo memórias e funções. A enfermeira Ward é uma civil de 2º ano que Eli virou a cabeça. E de alguma forma aquele pequeno movimento carregava mais ameaça que qualquer grito. Myers, ele disse voz baixa. Em Condar eu vi esta civil de 2º ano
costurar 3 homens com uma lanterna entre os dentes, enquanto tiros de sniper arrancavam lascas de pedra a centímetros da cabeça dela. Não desrespeite o que você não entende. A boca de Myers caiu aberta, e pela primeira vez, ele não tinha resposta. Lena fechou os olhos por meio segundo. Ela odiava aquilo. Não o respeito à ressurreição. O passado tinha dentes, e quando sentia cheiro de luz, mordia. Um farfalhar cortou o silêncio. A cortina sendo puxada. Um homem com crachá de administração hospitalar bem passado entrou. Careca, rígido, olhar fixo. Capitão Sharp anunciou: "Fomos informados da sua chegada e precisamos de uma conversa privada." Eli nem olhou para ele. Agora não. Lena franziu a testa. "De que departamento supervisão de transição de veteranos?" respondeu ele. Rápido demais, suave demais. Os olhos de Eli endureceram. Não. Crachá errado. Tom errado. Tente de novo. O homem hesitou, depois sorriu. Um sorriso administrativo fino que não chegava aos olhos. "Enfermeira Ward", disse ele. "Também vamos precisar que nos acompanhe. Sua experiência militar parece ter relevância." O estômago dela se apertou. Assim, de repente, o ar ficou frio. Aquilo não era uma visita de rotina. Era interesse de custódia. "Não tenho autorização para nenhum debriefing governamental." Ela disse firme. "Estou dispensada." Isso ele sorriu ainda mais. "É exatamente por isso que precisamos conversar." Eli se ergueu ignorando os tubos e a dor. "Ela não vai sair desta sala." "Com todo o respeito", respondeu o homem. "Não é o senhor quem decide." 3 residentes recuaram. A caneta de Ellison caiu no chão. Havia algo no tom daquele homem que alcançou as partes mais primitivas de cada ouvido com experiência militar naquela sala. Aquilo não era uma visita burocrática. O pulso de Lena acelerou. Não por medo, por instinto, por treinamento daquele tipo antigo enterrado. Ele viu isso no rosto dela. "Não vá com ele", ele murmurou. O homem juntou as mãos com calma. "Você está tornando isto mais difícil do que precisa ser." A presença da enfermeira Ward foi solicitada por um setor que você não tem autoridade para questionar. Ele enfiou a mão dentro do casaco lentamente. Lento demais. A segurança ficou tensa. Myers engoliu seco. Todo o pronto-socorro prendeu a respiração como se fosse um único pulmão. Então o homem colocou um envelope lacrado sobre o balcão. Espesso, carimbado. Sem insígnia, sem remetente, sem nível de acesso, apenas o nome antigo dela. AM2 Ward L. Socorrista hospitalar de 2ª classe. Não enfermeira Ward. O seu passado, disse o homem suavemente. Na verdade, nunca terminou. Ele apenas esperou o paciente certo acordar. As pontas dos dedos de Lena formigaram. As luzes fluorescentes zumbiam. Em algum lugar no corredor, um monitor apitava ritmicamente ancorando o mundo. "Não abra isso." Ele sussurrou maxilar travado, mas ela já sabia que abriria. Estendeu a mão, tocou a borda do envelope e congelou, porque logo abaixo de seu nome estavam 3 palavras que ela rezara a vida inteira para nunca mais ver. Operation Echo Glass. Não era apenas classificado, era enterrado, apagado, queimado. E se estava ressurgindo alguém, ainda não tinha terminado com ela, nem de longe. Lena ergueu o envelope. O homem recuou. Eli estendeu a mão para segurar o pulso dela. E a sala, cada médico, cada interno, cada máquina, prendeu a respiração quando ela deslizou o polegar sob o lacre. O papel dentro não era formulários, era uma lista de nomes. Ela leu o primeiro. Sua garganta fechou. Capitão L. Sharp vivo. O próximo nome, socorrista, Lena Ward, status reativada. Antes que ela pudesse falar, os rádios da segurança chiaram, pedindo bloqueio imediato. Ligação militar chegando. E no silêncio ensurdecedor que se seguiu, Lena finalmente entendeu. O passado não tinha voltado por fechamento. Voltou por dever. E ela ainda não tinha terminado.
Os monitores gritaram antes mesmo que as palavras fossem ditas. Alarmes vermelhos. Linhas irregulares, oxigênio despencando. A mão do Seal apertou o punho de Lena com força surpreendente para um homem mal conseguindo permanecer consciente. Não deixe mais ninguém me tocar, ele arfou. Então seus olhos reviraram. Por meio segundo todo o pronto-socorro congelou. Depois tudo explodiu em movimento. Fibrilação, ele está parando, gritou um residente. O médico responsável correu para o carrinho de ressuscitação. Tirem ela daqui, Lena não se mexeu. Deu um passo à frente. Recuem, ela disse baixo, mas cortante como lâmina. Ninguém ouviu. O médico passou por ela empurrando, já segurando as pás do desfibrilador. Carga 200. Se fizer isso, vai destruir o que resta do sistema de condução dele. Lena disparou segurando o braço dele. Olhe o padrão. Isso não é um problema cardíaco primário. Ele a encarou como se ela estivesse louca. Enfermeira, não vou discutir com você enquanto ele morre. Ele não está morrendo. Lena retrucou, olhos fixos no monitor. Ele está se afogando. Um dos residentes hesitou. Olhem as veias do pescoço, ela acrescentou. Ouçam o pulmão direito. A pressão está aumentando. Se você o chocar agora, não resolve o problema real. Só frita a fiação enquanto a casa ainda está pegando fogo. O médico parou só por um segundo, mas foi o suficiente. Lena arrancou o estetoscópio do pescoço dele sem pedir e o colocou sobre o peito do Seal, movendo-se rapidamente para o lado. Ela inclinou a cabeça, ouvindo não apenas o som, mas tudo ao redor, o subir, o descer, o esforço. Fisiologia de tensão do lado direito, murmurou. Secundário à onda de explosão e acúmulo de fluidos. Ele não está em arritmia pura. O coração dele está ficando sem espaço. Mesmo que você esteja certa, rosnou o médico. Isto não é uma zona de guerra. Não somos. Somos sim, Lena, respondeu, olhos frios e claros. Hoje à noite somos. A sala silenciou. Ela estendeu a mão. Agulha 18 Gauge. Segundo espaço intercostal alto, linha médio clavicular. Agora. Ninguém se moveu. Então, lentamente, a linha de pulso do Seal mergulhou outra vez. O residente, que não tirava os olhos dela desde o primeiro código, avançou, abriu um kit e bateu a agulha na palma da mão dela. Aqui? O que você não pode? Balbuciou o médico. Se você o chocar, você o mata, disse Lena. Se o descomprimir, dá uma chance a ele. Ela não esperou ordem. Limpou a área, alinhou a agulha e a inseriu com a precisão fluida e assustadora de quem já fez isso em lugares sem apoio, sem equipe e sem segunda tentativa. Por um segundo sem ar, nada aconteceu. Então a linha do monitor tremeu, esticou e subiu. O peito do Seal se expandiu em um suspiro mais profundo, mais limpo. A cor dele mudou sutil, mas perceptível para olhos treinados. O residente soltou o ar. Pressão voltando. Ele está respondendo. Um silêncio caiu sobre a sala tão completo que Lena podia sentir o zumbido das luzes fluorescentes vibrar no ar. Ninguém discutiu agora. Eles trabalharam. E ela começou a emitir ordens como se estivesse de volta à unidade dela. Calma, precisa inabalável, fluidos regulados, oxigênio ajustado, ritmo monitorado. Todos os médicos na sala se moviam ao redor dela. Não porque ela tivesse mais autoridade no papel, mas porque naquele momento todos sabiam exatamente quem estava liderando de verdade. Em poucos minutos, os sinais vitais do Seal subiram de catastróficos para perigosos, depois de perigosos para frágeis. A respiração dele se estabilizou. Os alarmes passaram de gritos para murmúrios. Só então Lena deu um passo para trás, o peito subindo e descendo, como se tivesse corrido quilômetros sem sair do lugar. O médico responsável a encarou. Toda a cor sumiu do rosto dele. O que você acabou de fazer? Sussurrou. Lena engoliu seco subitamente, consciente de cada par de olhos grudado em seu crachá, em seu uniforme, no pequeno RN
que agora parecia quase ridículo. Você chama de descompressão com salvamento hemodinâmico, ela disse suavemente. Nós chamávamos de terça-feira à noite. O Seal se mexeu. Seus olhos se abriram apenas uma fresta, encontrando o rosto dela como se não houvesse mais ninguém na sala. Sua voz saiu como pedra raspando Dra. Ward. O ar saiu do peito dela. Ela não ouvia aquele nome há anos. Não ali. Não em um lugar com copos de café, coletes de voluntários e paredes pintadas. O médico pigarreou baixo desta vez. Vamos dar um minuto para eles. Pela primeira vez desde que as portas da ambulância se abriram, ninguém discutiu sobre ela permanecer. A equipe saiu murmurando, lançando olhares que não tinham nada a ver com a condescendência a qual ela estava acostumada. Respeito, confusão, algo entre os dois. A porta se fechou com um clique. Agora eram só ela, o homem na cama e os fantasmas. Os lábios dele estavam rachados. Ela pegou um cotonete e os umedeceu suavemente. Você não deveria estar acordado ainda, ela disse, tentando soar leve e falhando miseravelmente. Ele conseguiu o menor dos sorrisos. Você nunca foi boa em seguir regras também. Ela soltou um riso curto, não? Um riso de verdade, mas um reflexo. O silêncio caiu denso, pesado. Finalmente ele sussurrou. Você desapareceu. Você também, ela respondeu. Os dedos dele se moveram como se tentassem alcançar algo que ele não sabia nomear. Disseram que você tinha morrido. Ele engasgou. Disseram que a Dra. Ward caiu junto com o resto da equipe. Nós colocamos seu nome numa parede, Lena. Nós brindamos a você em cada reunião. Eu venho saudando um fantasma há 5 anos. Ela engoliu com força. Pensei que fosse melhor assim, disse. Para quem ele perguntou. Ela não respondeu porque já não tinha certeza. Uma batida suave interrompeu o momento. A porta abriu apenas o suficiente para a entrada de uma figura em uniforme impecavelmente passado. Não tático administrativo, o tipo de perfeição engomada que sempre deixava sua garganta apertada. Senhora Ward, disse o oficial, voz cuidadosa. Lena se endireitou, toda a ternura sumindo de seu rosto, substituída pela neutralidade fria que aprendera a duras penas. Apenas enfermeira Ward, ela respondeu. O olhar dele passou para o Seal e depois voltou para ela. Ambos sabemos que isso não é exatamente verdade. O Seal tentou se erguer. Senhor, com todo o respeito. Descanso, capitão, disse o oficial. Você está sob cuidados médicos, o que pelo relatório que acabei de ler. Os olhos dele se voltaram para Lena. É algo que você tem a sorte de ainda precisar. Lena cruzou os braços, o avental de papel farfalhando, enquanto o Seal se ajustava na maca. O que você quer? Ela perguntou, oficialmente. Ele levantou uma pasta fina, porém pesada, do tipo que só documentos classificados poderiam ser. Informar que seu arquivo está sendo reaberto para revisão interna e pedir desculpas por qualquer pessoa neste prédio ter acreditado que você fosse apenas uma novata. Extraoficialmente, o Seal murmurou. Os ombros do oficial suavizaram. Extraoficialmente ele disse, baixo, eu vim dizer que você não falhou com ele. O estômago de Lena afundou. Não, ela sussurrou. Não diga o nome dele. Eu não direi, respondeu o oficial. Mas direi isto, o homem que morreu naquela noite não morreu por sua causa. Morreu porque escolheu ficar naquela zona de morte para dar tempo a você de tirar os outros de lá. Isso não é especulação, está no relatório pós-ação. Ele ordenou que você fosse. Você obedeceu. Você não o abandonou. Você o respeitou. A garganta dela fechou. Ela havia revivido aquela noite 1000 vezes, sempre com o mesmo veredito: se eu fosse melhor, mais rápida, mais forte, ele estaria vivo. Agora ali estava um estranho dizendo a única coisa que ela nunca permitiu a si mesma acreditar. O Seal a observou, olhos brilhando, de um jeito que não tinha nada a ver com analgésicos. Eu te disse, ele murmurou. Você nos salvou. A todos nós.
Ele arrancaria seu capacete se te ouvisse negar isso. O oficial deu um passo à frente, então voltou o olhar para o capitão. Consegue se sentar com ajuda, ele resmungou. Lena se moveu por instinto, apoiando-o com mãos gentis, ajustando linhas e cabos, fazendo as coisas simples e práticas que sempre lhe pareceram seguras. O oficial deu um passo para trás, deixando uma linha de visão clara entre os dois. Capitão, disse ele, o senhor pediu para se dirigir à equipe quando estivesse estável. Eles estão lá fora. Conseguem ouvir pelo vidro. A cabeça de Lena virou-se imediatamente para a janela. Além das persianas, ela conseguiu distinguir silhuetas jalecos brancos, aventais corpos agrupados no corredor fingindo que não estavam ouvindo. Um calor subiu pelo pescoço dela. Eles não precisam sim, o Cio a interrompeu. Ele inspirou dentes cerrados, depois ergueu o braço esquerdo, o bom até o peito. Devagar, deliberado. Endireitou-se o máximo que os tubos do soro permitiam. E então, diante de cada médico que havia revirado os olhos para o crachá dela, diante de cada colega que a chamou de doce em vez de habilidosa, diante de cada residente que havia zombado por ela ser quieta demais, para trauma, ele lhe deu uma saudação militar completa de campo de batalha. Era trêmula, imperfeita, e ainda assim foi a coisa mais devastadoramente poderosa que ela tinha visto em anos. Senhora, ele disse, voz áspera, porém clara, forte o bastante para atravessar o vidro. Para registro, este hospital não salvou minha vida esta noite. O coração de Lena falhou um batimento. Ele não desviou os olhos. Você salvou ele, completou. Mais uma vez o silêncio despencou sobre a sala. Do lado de fora ninguém se mexeu. Ninguém sussurrou. Apenas assistiram enquanto um homem moldado pela guerra saudava uma enfermeira que eles haviam se recusado a enxergar. Lentamente, a mão de Lena se ergueu. Não exatamente uma saudação. Não exatamente uma recusa. Algo entre as duas, um reconhecimento de que ambos ainda estavam ali. O oficial pigarreou, os olhos mais úmidos do que sua patente jamais admitiria. Para que conste, disse suavemente. O comando errou com você da primeira vez. Estamos tentando não cometer o mesmo erro 2 vezes. Há um caminho de reativação aberto para você. Consultoria, treinamento, o que quiser chamar. Ou você pode ficar aqui, construir uma vida na calmaria. Mas de qualquer forma, ele inclinou a cabeça para a porta. Eles nunca mais olharão para você da mesma maneira. Lena soltou um suspiro longo. Eu não preciso que eles me venerem, ela disse. Eu sei, o Cio respondeu. Mas você merece que eles te vejam. Pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu a si mesma imaginar um futuro que não dependesse de fugir do que tinha sido ou fingir que nunca existira. Talvez ela pudesse ser as duas coisas, Lena Ward RN e Doc Ward, a médica fantasma, 2 metades da mesma mulher, finalmente autorizadas a ocupar o mesmo lugar. Ela apertou a mão do Cio com delicadeza. Descanse, sussurrou. Você está seguro. Os olhos dele se fecharam não pela sedação, mas por algo mais suave. Confiança. Lena saiu para o corredor. Todas as cabeças se viraram. Por um instante ninguém falou. Então, o médico responsável, o mesmo que tentara empurrá-la para fora, deu um passo à frente. Enfermeira Ward, disse ele a voz meio trêmula. Eu lhe devo um pedido de desculpas e umas 3 décadas de treinamento em humildade. Alguns riram de leve. Ele engoliu em seco. Se você estiver disposta, continuou. Eu quero que nos ajude a reconstruir nossos protocolos de trauma. Claramente há coisas que você sabe, e nós não. O instinto de Lena foi recuar, dizer não, desaparecer. Mas sua própria voz saiu antes que ela pudesse se esconder. Se fizermos isso, faremos juntos. Cada voz, cada crachá. Nada de presumir que os quietos não sabem nada. O residente que lhe me entregara a agulha antes assentiu com força. Fechado. O corredor relaxou e algo se abriu dentro do peito dela.
Ela se afastou da sala, não menor, não invisível, mas firme vista real. E pela primeira vez desde que voltara para casa, as memórias de areia, rotores distantes e tiros longínquos não pareceram mais correntes presas ao tornozelo. Pareceram raízes. Se você ainda está aqui ouvindo isto, quero te pedir algo. Todos os dias alguém como Lena passa por nós em silêncio ignorado, despercebido, carregando mais do que jamais saberemos. Se você acredita que pessoas assim merecem ser vistas, se acredita que a palavra novato nunca conta a história inteira, por favor, inscreva-se no canal. Não custa nada, mas significa tudo para nós. Deixe um comentário dizendo: nunca julgue. Assim eu sei que você chegou até o fim, porque enquanto você estiver aqui, ouvindo essas histórias, e os heróis silenciosos dentro delas, nunca serão esquecidos.